justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Quem não, a lei de Moisés não salva, não justifica, por isso agora em Cristo é justificado todo aquele que crê. Gente, se alguém mais trouxe a prova do Pentateuco, coloca aqui, tá? Não esquece de deixar, não. Romanos, do Pentateuco não, de introdução à Bíblia, né? Romanos capítulo 10, verso 5. Moisés escreve desta forma: a justiça que vem da lei. O homem que fizer estas coisas viverá por meio delas. Olha aí, Moisés escreveu a lei, ele afirma. Capítulo 10, verso 19, do mesmo livro, da mesma carta. Capítulo 10, verso 19. Isso. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata, vos provocarei a ira. Atribui a Moisés, tá vendo? Hebreus, capítulo 9, versículo 19. Hebreus 9, 19. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos, segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e hipnose, e aperseguiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Olha aí, ele pega o Pentateuco, né, pega o livro da lei e asperge o sangue do sacrifício no livro. Repete para nós, por favor. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã, purpúrea e hipnose, isope, e apergiu tanto o mesmo livro como todo o povo. Ele molhou a esponja no sangue do animal do sacrifício, jogou no livro e jogou no povo. Agora, se quer ver uma coisa interessante, abra as nossas Bíblias em Lucas capítulo 22. Leia o versículo 20. Lucas 22 e 20. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Ou seja, o Antigo Testamento foi selado com sangue de animais. O Novo Testamento foi selado com sangue de Cristo. Vamos falar um pouco sobre a estrutura do livro de Gênesis. É interessante observar que a estrutura histórica e a estrutura literária, o jeito que os fatos aconteceram, o jeito que os fatos foram escritos, foram de tal forma ajustadas que para a primeira parte, a história primeira, história bem primitiva, do começo da história da humanidade, Moisés usou 5 toledos. O que é essa palavra toledos?
ela pode ser traduzida por histórias ou por gerações. Enquanto tem nota fiscal, se não tiver nota fiscal, vai ser confiscado. Tem, mano? Eu esqueci, né? Obrigada, meu filho. Esqueceu a nota fiscal também? Tiver esquecido a nota fiscal também. Que para a primeira, olha, é tão interessante o seguinte, ó, a primeira parte, a história primeira, Moisés usou 5 toledot. O que é toledot? Pode ser traduzido por gerações ou histórias. Enquanto que para a segunda parte, a história patriarcal, ele o faz mais 5 vezes. Então a estrutura, o jeito que o livro é dividido, é muito exata. Muito exata. Ó. A história primeira, ela vai de Gênesis capítulo 1 a Gênesis capítulo 11, versículo 26. Essa é a história primeira. Do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 3, ela fala da criação do universo. Do capítulo 2, versículo 4, até o capítulo 4, versículo 26, ela fala da geração dos céus e da terra. Do capítulo 2, versículo 4, até o versículo 26, ela fala da geração da terra. Vamos dar uma olhada nisso? Criação do universo. Gênesis capítulo 1, versículos 1, 2. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então está falando da criação, não é isso? Agora vai lá no capítulo 2, versículo 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criará e fizer. Lê de novo, minha irmã. Esse 3, 2, 3, é isso. Isso. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criará e fizera. Faz o seguinte, não fica triste comigo não lê criará, lê criará. Porque criará é no futuro, ele vai criar ainda. Criara e fizera. Isso, que é a diferença de um acento só, né? Diferença só de um acento. Agora lê o capítulo 2 e o versículo 3. Do mesmo livro. Gênesis. A senhora leu o capítulo 1, versículo 1, não foi isso? E agora o 2 e o 3. Repete para nós o 2 e o 3. O capítulo 2, versículo 3, é? Isso. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra, que Deus criara e fizera. Isso, criara e fizera. Então, Criara gente, e fizera. ele começa no capítulo 1, versículo 1, a criação do universo, e termina no capítulo 2, versículo 3, não é isso? Agora lê capítulo 2, versículo 4. 2, 4, do mesmo livro, gente. Vamos lá. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Então está falando da história primeira, história da criação. Agora lê o nome do 2 e 4. Agora lê o versículo 26. Versículo 26. Do 2 não tem.
Capítulo 4, versículo 26, perdão. No 4, 26. Foi o lenço completo. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha que coisa, já tinha acontecido a queda, com o nascimento desse filho de Adão, houve assim, tipo veio a memória do povo de novo a necessidade de buscar o Senhor. Capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Está vendo? Mudou a geração. Terminou as histórias contadas por Adão. Porque o livro das gerações aí admite a tradução histórias de geração de Adão. Admite a tradução história de Adão. Acreditam os estudiosos que aí nesse ponto termina as histórias que Adão contou. Que outro rei contou, até que chegou tudo em Moisés por tradição oral. E como a tradição oral e em parte escrita também, em parte a revelação de Deus. Daí as três coisas. As três fontes que nós estudamos como são possibilidades de fontes de Moisés ter usado para escrever o Gênesis, já que ele não havia nascido quando os fatos haviam acontecido. Então, geração de Adão. Geração de Adão pode ser traduzida por história de Adão. Até aqui Adão contou. Daqui por diante é outro que vai contar. E essa geração foi passando até essas histórias foram passando de pessoa em pessoa até chegar em Moisés. Seria uma fonte. Teria também a fonte escrita e a revelação de Deus. As três fontes. Alguns acreditam só na fonte escrita. Outros acreditam só na tradição oral. Outros não acreditam em nenhum dos três. Acham que o livro de Gênesis é uma lenda. E aí cabe a nós irmos estudando. A nossa posição que nós achamos mais adequada quando nós estudamos foi que é tradição oral, tradição escrita e também revelação divina. Eu quero chamar a atenção de vocês para algumas coisas que ainda não fazem, pois não. No versículo 3 diz que Adão viveu 30 anos. O senhor pode, por gentileza, falar mais alto? E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança. Isso, pois não, completo. Não foi a semelhança mais de Deus, né? Aí foi a semelhança de Adão. Que coisa, né? Era justamente isso que eu ia te chamar a atenção de vocês. Sobre justamente isso que eu quero conversar com vocês. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Ainda não faz parte da matéria isso, tá bom? Isso é para vocês guardarem na cabeça de vocês, para lá para frente nós voltarmos nesse assunto. Isso não faz parte estritamente dessa matéria que nós estamos estudando. Mas veja bem, Deus criou Adão caiu em pecado, o pecado de Adão passou para todos nós. Como foi que passou? Existem algumas teorias. Existe uma teoria que diz que passa assim. Deus está lá do céu e ele já tem várias almas lá prontinhas guardadas com ele. Chama-se pré-existencialismo. O pré-existencialismo diz que Deus
tem as almas lá já lá no céu prontinha. Quando uma criança nasce, Deus coloca uma alma na criança. Qual o problema disso? O problema é que a Bíblia diz que todos já nascem em pecado. Se Deus coloca uma alma, então Deus coloca uma alma já com pecado numa criança que nasceu inocente, que não fez nada ainda. Então eu discordo dessa teoria. Tem teólogo que concorda, não, Deus faz o que quer, Ele é soberano, Ele pôs a alma e pronto, acabou. Né? E alguns ele já predestinou para a salvação, outros ele predestinou para a perdição. Eu não sei como é que ele fez para predestinar, se o preexistencialismo diz que todas as almas já estavam lá, todas com pecado. Ou será que está errado? Será que ele tinha umas com pecado, outras sem? E foi colocando, esse aqui eu vou colocar uma alma com pecado, ele vai se perder. Esse aqui eu vou colocar uma alma sem pecado, ele vai ser salvo. Deus só escolheu. Já se contradiz aquela parte que fala que Deus quer que todos venham à salvação, né? Tá. Mais ou menos assim. Isso. Então tudo bem, essa é uma teoria, o pré-existencialismo. A segunda teoria é a teoria do criacionismo, que diz que Deus cria na hora. Essa daí é terrível, né? Porque Deus fica olhando o pessoal aqui embaixo da terra namorando, quando vai gerar um menininho, Deus cria uma alma rapidinho e coloca no menininho que está sendo gerado. E ela já vem com pecado, ou seja, Deus criou o pecado. Essas duas posições, elas jogam a culpa do pecado em Deus. Eu não sei por que o pessoal gasta tanto tempo pensando nisso. É bom pensar, é bom estudar, tudo bem. Mas só que eu já vou direto para o versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Lê de novo para nós. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou o seu nome Sete. A semelhança dele, Adão, já caído no pecado. Então, daí para frente, quando Adão gera os filhos, aí fala de 7, porque está terminando, né, de falar. Mas os outros também, todos eles, quando Adão já gerou com a imagem e semelhança dele, com o pecado, não com a de Deus mais. Mas nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Somos a imagem e semelhança de Deus agora através de Adão. Através de Adão. É igual você, eu vou pegar um ônibus, eu vou lá para o Parque Dom Pedro. Só que você vai por onde para o Parque Dom Pedro? Você vai para o Parque Dom Pedro e Marechal Tito. Então você tem que passar pela Marechal Tito de todo jeito. Então as pessoas que nasceram dali por diante, nasceram a imagem e semelhança de Deus, mas passaram por Adão. Então já não são mais a imagem e semelhança de Deus, sem o pecado, já são a imagem e semelhança de Deus, mas contaminadas pelo pecado de Adão. Porque aí coloca a responsabilidade do pecado em Adão e não em Deus. Tá? Mas que tem gente que acha que... O prova é o Caim, né? Oi? O Caim, né? O Caim já nasceu fazendo coisa errada dele. No mesmo livro, no capítulo 6, versículo 8. Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, Pode ler, não. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 6, 8. Então termina a geração de Adão, termina em Noé. Agora as histórias de Noé vão começar no próximo livro, no próximo versículo. Leia capítulo 6, verso 9. Estas são as gerações de Noé. Olha. Noé era varão justo e reto. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Capítulo 9, versículo 29. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Terminou.
A geração de Noé. Capítulo 10, versículo 1. Está vendo como a estrutura ela é perfeitinha? Não tem furo na estrutura, vai passando de um personagem para o outro, a história vai passando. E que dá a entender claramente que é assim que ela vai chegar em Moisés. Pastor João, no capítulo 5, versículo 29, capítulo 5, versículo 29, e chamou o seu nome, Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Esse versículo também chama a atenção, né? Que Noé, o significado de Noé é consolo. Não é isso? Uhum. E seria assim um tipo do Espírito Santo para essa geração? Se não é um tipo do Espírito Santo, sim, ele é um tipo do Espírito Santo. E a arca é um tipo de Cristo. Agora, esse negócio de tipologia não pode exagerar, porque se exagerar acaba surgindo heresia. Ele é um tipo do Espírito Santo, porque ele avisou, consolou com a pregação dele e avisou. Certo? E conduziu a criação para a arca. Então é um tipo do Espírito Santo até aí. E não inventa mais nada do que a Bíblia. Não estou dizendo que ele não inventa, estou dizendo que a gente não deve inventar. Não deve inventar mais nada além do que está claro no texto. Ou seja, esse período que ele consolou foi de 100 anos. Se o período foi de 100 anos... Que ele construiu, durante o tempo que ele construiu a arca, ele ficou... Tá. Agora o que a gente tem que fazer? O período foi de 100 anos, a gente tem que ter prova bíblica de que o período foi de 100 anos. Nós temos um versículo bíblico que prova? Tem. Então, se não temos, não preguemos. Agora, é provável que o período tenha sido de 120. Quando a Bíblia diz que não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porém os seus dias serão 120 anos, tem gente que interpreta que o homem vai viver 120 anos. Não é isso. 120 anos, Moisés pregando. Perdão, Noé pregando e depois viria a destruição. Tá? Está aí pertinho o versículo que diz, não contenderá o meu espírito. Não está aí pertinho não, já está lá na parte do dilúvio. Quando diz, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porém os seus dias serão 120 anos. Pastor Edivaldo, não é isso? Procura aí o versículo que diz isso que eu estou dizendo, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, enquanto seus dias serão 120 anos. Enquanto o irmão procura aí, um dos irmãos lê para mim, Gênesis 10, verso 1, para nós não ficarmos parados. Mas está aí, ó, na leitura do dilúvio. Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. Vamos Luiz, lê para nós, por favor. Capítulo 10, verso 1. Vamos Luiz. Lê para nós, irmão Luiz, capítulo 10, versículo 1. Gênesis, capítulo 10, versículo 1. Gênesis, capítulo 10, versículo 1. Por favor. Estas são, pois, as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhe filhos depois do dilúvio. Ou seja, são as gerações deles, e eles são a ligação, os filhos que nasceram a eles, são o elo, a continuidade da humanidade depois do dilúvio. Agora, como é que a gente vai fazer para lembrar o nome deles? Sem Cão e Jafé. Eu ensinei. Sem, pão e café. Ensinei para vocês, é só lembrar no dia de jejum. Sem pão e café.
Lê o versículo, capítulo 11, versículo 26. Ele terá 70 anos e gerou Abraão, Anuar e Arão. Ou seja, termina a história da geração de Noé. Termina a história primeira. Então, se vocês querem saber aonde a história da criação, a história primeira termina, no capítulo 11, versículo 26. Tá? Capítulo 11, versículo 26, Deus para de contar a história primeira. O Espírito Santo, depois Moisés vai escrever isso, para aí, no capítulo 11, versículo 26. Achou o versículo? Já. Lembra nós o versículo. O contexto inferior diz que... Não, o versículo. Versículo. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Algumas pessoas interpretam que está dizendo que o homem vai viver 120 anos. Não é isso que o texto está dizendo. Tá? O texto quer dizer que o homem, a humanidade, durará mais 120 anos, enquanto Noé está construindo a arca e pregando. Essa é a interpretação mais provável. Capítulo 6, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Então, o Espírito Santo consola nesse sentido. Noé prega o Evangelho e oferece uma oportunidade. Não coloca mais significado que isso não, porque costuma dar problema. E a arca tipifica Cristo. Né? Porque quem entrou na arca salvou-se, quem não entrou, não salvou-se. Então, gente, uma coisa que vocês precisam sempre saber, para vocês serem mais rápidos na pesquisa da Bíblia, não na leitura. Porque para ler, você lê devagarinho, não. Mas na pesquisa. Eu preciso achar um texto que eu vou pregar, eu preciso achar um texto que eu quero estudar. Vocês saibam o seguinte, quando chega no capítulo 11, versículo 26, Deus deixa de falar sobre toda a humanidade e passa a falar sobre os patriarcas. Começa a segunda história, porque nós temos a primeira história, que é a história primeira. A segunda história é a história dos patriarcas. Começa no capítulo 11, versículo 27, começa a história dos patriarcas. E aí, cada vez que aparece a expressão, essas são as histórias de, vai mostrando os patriarcas. Então, eu não vou mostrar uma por uma como eu fiz com a criação, por uma questão de tempo, porque eu preciso falar com vocês sobre o conteúdo do livro. Mas aí no slide tem, tá? As gerações começa com a geração de Tera, pai de Abraão. É o primeiro patriarca que aparece. A geração de Tera, a geração de Ismael, a geração de Isaac, a geração de Esaú e a geração de Jacó. Tá? Então, o livro de Gênesis é dividido em história primeira e história dos patriarcas. Bom? Aleluia, hoje eu vou ver no celular. Então, olha lá. O conteúdo. Gênesis inicia com a formação do sistema solar, os preparativos da terra para a sua habitação e a criação da vida sobre a terra. Os 10 capítulos seguintes explicam a origem de muitas qualidades misteriosas da vida. A sexualidade humana, o matrimônio, o pecado, as dores de parto, a morte, a ira de Deus,
tudo isso está no livro de Gênesis. A inimizade do ser humano contra o próprio ser humano e as dispersões das raças e línguas sobre toda a terra. Iniciando no capítulo 12, gente, isso aí é um passeio pelo livro, para que quando vocês forem estudados, vocês tenham uma noção melhor. Iniciando no capítulo 12, por que esse iniciando no capítulo 12? Porque no 11 termina a história primeira. É isso, a história da criação. Se a história da criação termina no 11, no capítulo 12, Gênesis relata o chamado de Abraão. Então ele para, a partir do 12, ele para de tratar com toda a humanidade, de contar a criação da humanidade, de luz e tudo, e ele passa a falar de Abraão no capítulo 12. Por que ele passa a falar de Abraão no capítulo 12? Porque no capítulo 12 ele passa a mostrar que ele vai eleger um povo e desse povo virá Jesus Cristo. Tá? No capítulo 12 ele fecha a história em Abraão. Gênesis relata o chamado de Abraão e a inauguração do concerto de Deus com ele. Deus havia feito um concerto com Adão, que Adão quebrou e trouxe todos os problemas que nós vimos. Agora ele faz um concerto agora com Abraão. Um concerto glorioso e eterno, que é renovado depois com Isaac e com Jacó. Gênesis antecipa o Novo Testamento. Muitas maneiras, Gênesis antecipa o Novo Testamento de muitas maneiras. O próprio Deus pessoal, a Trindade, a instituição do matrimônio. Quando a gente vê Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. Só que a palavra Elohim, ela é plural, ela é deuses. Então, se você for ler como for traduzir ao pé da letra, vai ficar assim. Abre a Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, versículo 1, por favor. Gênesis 1. Lê o capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Para. No princípio criou Deus. Só que lá no hebraico está Bereshit bara Elohim. No princípio criou deuses. Continua. No princípio criou Deus os céus e a terra. Continua. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, gente, uma palavra